Artigo 29. Os atos de advocacia previsto no artigo 1º do Estatuto podem ser subscritos por estagiário, inscrito na OAB, em conjunto com advogado ou defensor público. Parágrafo 1º. O estagiário inscrito na OAB pode praticar isoladamente os seguintes atos, sob responsabilidade do advogado. Inciso 1. Retirar e devolver autos em cartório, assinando a respectiva carga. Inciso 2. Obter, junto aos escrivães e chefes de secretarias, certidões de peças ou autos de processos em cursos ou findos. Inciso 3. Assinar petições de juntada de documentos a processos judiciais ou administrativos. Parágrafo 2º. Para o exercício de atos extrajudiciais, o estagiário pode comparecer isoladamente quando receber autorização ou subestabelecimento do advogado. Artigo 30. O estágio profissional de advocacia, realizado integralmente fora da instituição de ensino, compreende as atividades fixadas em convênio entre o escritório de advocacia ou entidade que receba o estagiário e a OAB. Artigo 31. Cada conselho seccional mantém uma comissão de estágio e exame de ordem, a quem incumbe coordenar, fiscalizar e executar as atividades decorrentes do estágio profissional da advocacia. Parágrafo 1º. Os convênios de estágio profissional e suas alterações, firmados pelo presidente do conselho ou subseção, quando esta receber delegação de competência, são previamente elaborados pela comissão, que tem poderes para negociá-los com as instituições interessadas. Parágrafo 2º. A comissão pode instituir subcomissões nas subseções. Parágrafo 4º. Compete ao presidente do Conselho Seccional designar a comissão, que pode ser composta por advogados não integrantes do Conselho. Capítulo 5. Da identidade profissional. 2. São documentos de identidade profissional a carteira e o cartão emitidos pela OAB de uso obrigatório pelos advogados e estagiários inscritos para o exercício de suas atividades, os quais podem ser emitidos de forma digital. Parágrafo único. O uso do cartão dispensa o da carteira. Artigo 33. A carteira de identidade do advogado, relativa à inscrição originária, tem as dimensões de 7 por 11 centímetros e observa os seguintes critérios. Inciso 1. A capa, em fundo vermelho, contém as armas da República e as expressões Ordem dos Advogados do Brasil e carteira de identidade de advogado. Inciso 2. A primeira página repete o conteúdo da capa, acrescentado da expressão Conselho Seccional e do inteiro teor do artigo 13 do Estatuto. Inciso 2. A primeira página repete o conteúdo da capa, acrescentado da expressão Conselho Seccional D e do inteiro teor do artigo 13 do Estatuto. Inciso 3. A segunda página destina-se aos dados de identificação do advogado, na seguinte ordem: número de inscrição, nome, nome social, filiação, naturalidade, data de nascimento, nacionalidade, data da colação de grau, data do compromisso e data da expedição. E a assinatura do presidente do Conselho Seccional. Inciso 4. A terceira página é dividida para os espaços de uma foto 3 por 4 centímetros da impressão digital e da assinatura do portador. Inciso 5. As demais páginas, em branco e numeradas, destinam-se ao reconhecimento de firma dos signatários e às anotações da OAB, firmadas pelo secretário-geral ou adjunto, incluindo as incompatibilidades e os impedimentos, o exercício de mandatos, as designações para comissões,
as funções na OAB, os serviços relevantes à profissão e os dados da inscrição suplementar pelo Conselho que a deferir. Inciso 6. A última página destina-se à transcrição do artigo 7º do Estatuto. Parágrafo único. O nome social é a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida e será inserido na identificação do advogado mediante requerimento. Artigo 34. O cartão de identidade tem o mesmo modelo e conteúdo do cartão de identificação pessoal, com as seguintes adaptações, segundo o modelo aprovado pela diretoria do Conselho Federal. Inciso 1. O fundo é de cor branca e a impressão dos caracteres e armas da República de cor vermelha. Inciso 2. O anverso contém os seguintes dados, nessa sequência: Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Seccional D, Identidade de Advogado. Em destaque, número de inscrição, nome, filiação, naturalidade, data do nascimento, data da expedição e assinatura do presidente, podendo ser acrescentados os dados de identificação de registro geral, de CPF, eleitoral e outros. Inciso 3. O verso destina-se à fotografia, observações e assinatura do portador. Parágrafo 1º. No caso de inscrição suplementar, o cartão é específico, indicando-se número da inscrição suplementar em negrito ou sublinhado. Parágrafo 2º. Os conselhos federal e seccionais podem emitir cartão de identidade para os seus membros e para os membros das subseções, acrescentando abaixo do termo identidade de advogado sua qualificação de conselheiro ou dirigente da OAB e no verso o prazo de validade, coincidente com o mandato. Parágrafo 3º. O cartão de identidade profissional digital dos advogados e estagiários, constituindo versão eletrônica de identidade para todos os fins legais. Artigo 13 da Lei 8.906. Submete-se à disciplina prevista no presente artigo. Artigo 35. O cartão de identidade do estagiário tem o mesmo modelo e conteúdo do cartão de identidade do advogado, com a indicação de identidade de estagiário em destaque e do prazo de validade, que não pode ultrapassar 3 anos nem ser prorrogado. Parágrafo único. O cartão de identidade do estagiário perde sua validade imediatamente após a prestação do compromisso como advogado. Artigo 36. O suporte material do cartão de identidade é resistente, devendo conter dispositivo para armazenamento de certificado digital. Capítulo 6. Das sociedades de advogados. Artigo 27. Os advogados podem constituir sociedade simples, unipessoal ou pluripessoal, de prestação de serviços de advocacia, a qual deve ser regularmente registrada no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede. Parágrafo 1º. As atividades profissionais privativas dos advogados são exercidas individualmente, ainda que revertam à sociedade os honorários respectivos. Parágrafo 2º. As sociedades unipessoais e as pluripessoais de advocacia são reguladas em provimento do Conselho Federal. Artigo 38. O nome completo ou abreviado de, no mínimo, um advogado responsável pela sociedade consta obrigatoriamente da razão social, podendo permanecer o nome do sócio falecido se, no ato constitutivo ou na alteração contratual em vigor, essa possibilidade tiver sido prevista. Artigo 39. A sociedade de advogados
pode associar-se com advogados sem vínculo de emprego para participação nos resultados. Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da Sociedade de Advogados. Artigo 40. Os advogados, sócios e os associados respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados diretamente ao cliente, nas hipóteses de dolo ou culpa, e por ação ou omissão, no exercício dos atos privativos de advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer. Artigo 41. As sociedades de advogados podem adotar qualquer forma de administração social permitida a existência de sócios gerentes com indicação dos poderes atribuídos. Artigo 42. Podem ser praticados pela sociedade de advogados, com uso da razão social, os atos indispensáveis às suas finalidades, que não sejam privativos de advogado. Artigo 43. O registro da sociedade de advogados observa os requisitos e procedimentos previstos em provimento do Conselho Federal.